Oi, comunidade PC! Vocês já ouviram falar na relação corpo e psique, corpo e mente, num processo de adoecimento de doenças de pele, câncer, doenças respiratórias? Eu sou a professora Maria Angélica Gabriel, do canal Dicas Psi, e hoje vim conversar com vocês sobre psicossomática. Quando a gente fala em psicossomática, a gente vai precisar entender que esse conceito, né, de relação corpo e estado emocional é um conceito bastante antigo. Vamos voltar lá no tempo, né, para antes de Cristo, uma pessoa chamada Hipócrates. Ele viveu de 460 antes de Cristo até 377 antes de Cristo. Ele foi considerado o pai da medicina. Era um médico muito conceituado e ele foi a primeira pessoa a falar em psicossomática. Ele não usou esse termo psicossomática, mas ele falava da doença da alma. E ele dizia que uma pessoa que adoecia fisicamente era uma pessoa que tinha também uma doença da alma. Então ele tinha frases muito, tem, se você procurar na internet, né, você vai achar as frases de Hipócrates. Tem algumas frases bem interessantes. Uma que ele diz que quem cura a doença não era o médico, né, é o paciente. Da importância da relação desse médico com o paciente para que o paciente alcance a cura. Bem, então Hipócrates ele já traz a ideia de psicossomática muito lá atrás na história da humanidade. Quem vai usar mesmo o termo psicossomática é o Einroth. Einroth era um médico alemão e ele viveu em final de 1700 e pouco até 1843. Em 1818, ele cria o termo psicossomático. Ele também era um estudioso das doenças somáticas, mas ele considerava muito as doenças da alma no processo de adoecimento. Então, em 1818, ele cria o termo psicossomática. Em 1828, ele vai chamar a doença psicossomática, ele vai chamar de somato psíquico. Bem, então aí começam então a desenvolver os estudos sobre psicossomática. E aí, né, as coisas vão caminhando e no início do século passado, Freud, que é também ele nunca usou o termo psicossomática, mas os estudos de Freud vão apontar para a gente essa relação corpo e psique num processo de adoecimento. Porque um estudo assim dele que marca muito essa relação do corpo com os conflitos psíquicos no processo de adoecimento é quando ele trabalhou com histeria. E ele, fazendo uma pesquisa, ele usava a hipnose, né, naquela época, depois ele abandonou, mas na época ele usava a hipnose e ele identifica a histeria em uma paciente paraplégica e ele coloca ela em estado de hipnose e ordena que ela se levante e ela levanta. Então, nesse momento, acho que é um momento crucial também para os estudos de psicossomática, em que ali ele comprova, né, que aquela paralisia ela tinha um fundo emocional. Seguem-se então os estudos, né? E então a gente vai ver que a psicossomática, nessa primeira fase dela, nós vamos ver um estudo mais psicanalítico, né? Então a gente até divide, a gente diz que tem três etapas a história da psicossomática. Uma fase psicanalítica, do início do século passado até meados do século passado, depois uma fase behaviorista, e uma fase multidisciplinar, que é chamada da fase atual. Vou voltar lá. Na fase psicanalítica, nós vamos ter Frank Alexander na escola de Chicago, e ele vai desenvolver um estudo em que ele vai relacionar a doença que a pessoa apresenta à estrutura e à dinâmica de personalidade dela. Então, Frank Alexander ele faz essa relação, né? Ele faz uma relação de que determinadas doenças têm uma relação direta com a estrutura de personalidade da pessoa.
Esse estudo ficou assim, embasou por muito tempo outros estudos nossos em psicossomática. Mas surge um segundo momento que a gente vai chamar de momento behaviorista. Esse momento ele tem como precursor o Canon, né, e depois Selle. O que eles fazem? Eles vão fazer pesquisas com animais, eles colocam esses animais no estado de estresse, eles tensionam bem o animal e depois eles faziam uma autópsia desse animal e eles observavam que vários órgãos sofriam lesões pela constância de estresse que esses animais viviam. Bem, esse é um outro momento, né, em que você vai falar de neurofisiologia, de você estressar e a pessoa, o animal, né, na época, ele dava respostas neurológicas que alteravam o sistema imunológico e também causava lesões nesses animais. Depois a gente vai, esses estudos se integram e a gente hoje vive uma fase que a gente vai chamar de uma fase interdisciplinar, chamada também de fase atual, né? Na fase atual, nós vamos ver que todos esses estudos eles se interrelacionam para que a gente possa compreender o processo de psicossomática. O processo psicossomático, ele já teve outros termos, né? Teve uma época da década de 90 que tentou se criar o termo sociopsicossomático, porque a gente entende que não é só o psíquico e o somático, mas os fatores culturais, os fatores sociais, os fatores ambientais, todos esses fatores interferem nesse processo de adoecimento. E de saúde também, né? Porque quando a gente fala na Organização Mundial de Saúde, a mudança do conceito de saúde também foi um fator relevante, né? Quando você fala em saúde, você fala a saúde é um bem-estar biopsicossocial. Não é mais como antigamente que saúde era ausência de doença. Agora não. Ela é um bem-estar biopsicossocial. Quando a gente fala isso, a gente entende o quê? Que a saúde ela é multidisciplinar, né? A gente tem fatores sociais, fatores emocionais e fatores orgânicos que interrelacionados eles são capazes de desenvolver saúde ou desenvolver doença. Bem, vou ficando por aqui então, espero que eu tenha contribuído com vocês. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, compartilha com amigos de vocês, para que a gente possa continuar mantendo o nosso canal, ok? Fico por aqui então, tchau, tchau!